Olá, começa agora mais um programa TV em Revista. Estudo piloto realizado no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário da USP aponta que o consumo de álcool por adolescentes no ambiente familiar é bastante elevado e que, em diversos casos, o hábito de beber começa por influência dos pais e dentro de casa. A professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, Zila Sanches, veio à Assembleia palestrar no Instituto do Legislativo. Ela tem como principais linhas de pesquisa estudo dos fatores associados ao abuso de álcool e outras drogas por adolescentes e jovens adultos. A preocupação da especialista se justifica nos números recentes. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, de 2017, mostra que mais de 3,5 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas em período recente. Dos entrevistados, mais de 200 mil disseram ter usado crack nos 30 dias anteriores ao levantamento. Ainda segundo a pesquisa, quase 10% relatam ter usado drogas ilícitas uma vez. Mais de 7% da população consumiu maconha, haxixe ou skunk. Cocaína, solventes e o crack vem na sequência. Hoje, a droga mais consumida pelo adolescente é o álcool. Muitas vezes os pais se preocupam e falam, poxa, a maconha, eu tenho medo que o meu filho use maconha, eu tenho medo que meu filho use crack. Só que, na verdade, o que está acontecendo aos finais de semana, desde os 13, 14 anos desse adolescente, é o encher a cara em festas no final de semana, tá? E muitas vezes com consentimento de adultos. O incentivo para que os jovens comecem a consumir bebida alcoólica muitas vezes está dentro de casa. Um estudo do Cratódio, Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, apurou que adolescentes que bebem excessivamente são influenciados pelo consumo dos pais. Essa fase ela é caracterizada por várias mudanças, né, psicológicas, emocionais e comportamentais, não apenas desse jovem, do adolescente que experimenta ou sente essas mudanças acontecendo no teu físico, no emocional, no comportamental, mas mudança também das atitudes dos pais. É uma instabilidade muito grande, né? Então, por isso que nesse terreno da instabilidade e também quando não tem um controle ou monitoramento parental, familiar adequado, a gente vai chegar na receita propícia, perfeita para o jovem se envolver e se manter nesse mundo das drogas. A população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência no país. É o que alerta a Organização das Nações Unidas, a ONU. A Assembleia Legislativa de São Paulo debateu a situação da população negra no Brasil. O debate aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Os desafios da população negra no Brasil foram discutidos pelo Fórum Intelectualidade Afro-Brasileira na Alesp. O órgão, fundado em 2012, com mais de 20 mil membros ativos, busca mudar a realidade do negro no país. Mari é professora da Rede Municipal de São Paulo. Na educação, ela diz que ainda há muito que avançar. O mito da democracia racial caiu por terra. Nós temos hoje ainda nos bancos escolares, que é meu campo, porque eu sou professora da rede pública, um número muito pequeno ainda de homens e mulheres negras alcançando anos de escolaridade, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio e principalmente na universidade. Então a gente tem que desenvolver políticas públicas e políticas de Estado que consiga reverter esse quadro, colocando mais de 54% da população autodeclarada negra e afrodescendente nos espaços de poder e decisão. Na cultura, na educação, na saúde e em todos os espaços aonde habitação, saúde, aonde a gente ainda tem sido subjugado e não tem respeitado o direito público e alienável, que é a questão da Constituição e os direitos e a efetivação desses direitos. O que especialistas dizem é que com a ausência da educação, a violência tende a aumentar. Estudos do Atlas da Violência apontam que em uma década subiu 23% o número de homicídios contra negros no Brasil. Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, em 2016, de todos os homicídios que aconteceram no país, 71% das vítimas eram negras. Uma realidade que, segundo o comunicador AD Júnior, persiste. Para ele, o Brasil enfrenta um genocídio. Quando a gente está falando do racismo estrutural e do genocídio, nós não estamos falando de opinião. A gente está falando de números, dados e fatos que existem e que a gente precisa colocar à mesa para que o Brasil possa fazer uma discussão muito séria e pautada, principalmente em como nós vamos trazer de forma bem clara
como nós vamos acabar com esse tipo de realidade para os negros no Brasil, principalmente os negros periféricos. Portanto, é uma realidade que isso aconteça no Brasil e nós temos como objetivo, através de palestras como essa, debates como esse, fazer uma discussão bem séria mesmo sobre como nós vamos ler esses números, trazer esses dados à população e principalmente combater o racismo estrutural que se mostra aí através desse genocídio que acontece no nosso país. A deputada Érica Maluguinho, do PSOL, diz que é preciso ter um olhar de igualdade social para negros e para a população LGBT. Nossa missão dentro dos espaços institucionais, como assembleias legislativas, enfim, a sociedade civil também, é de construir um projeto de reparação em relação a esses grupos que foram, enfim, inferiorizados e ainda amargam índices terríveis, a qual a violência incide, a qual a precarização também incide. Enfim, acho que é pensar sobre reparação, e isso é sobre LGBTs e negros, mas é para a sociedade como um todo, porque se essas populações, que são as maiores vítimas, que são as mais precarizadas, estiverem em outra condição, consequentemente isso se tornará, a sociedade, o Estado, a cidade se tornará bem para todos. A regulamentação da profissão de psicanalista em debate. Saiba os detalhes no próximo bloco. Ampliação do efetivo e valorização das carreiras policiais. O secretário de Segurança Pública garantiu aos deputados da Comissão de Segurança que trabalha nestas duas vertentes. Durante 2 horas e meia de audiência, o secretário de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, respondeu a praticamente todas as perguntas dos deputados com assento na Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. A principal demanda, a principal pauta que ficou muito claro é a questão do reajuste salarial aos nossos policiais, militares, civis, aos agentes penitenciários. Nós acreditamos, mas nós queremos saber quando, a partir de quando começa essa recomposição salarial. Foi muito bom que ele tenha vindo aqui à Comissão de Segurança Pública, ouvido os deputados, respondido aí as perguntas, levou algumas demandas nossas também. É claro que precisa dar um start nisso, precisa nos mostrar a programação. E não foi mostrado ainda. Diz ele que hoje a Secretaria da Finanças, Secretaria de Segurança Pública está em estudo para ver quando e como vai começar. E nós estamos aguardando ansiosamente. Eu acredito e espero que até outubro tenha uma sinalização disso e que comece esse ano. Falei para o secretário General Campos, a quem nós temos um grande respeito, da descrença dos nossos policiais em relação a esse compromisso. Mas nós seguiremos nas tratativas, sempre de forma muito respeitosa e cobrando o devido respeito que as polícias de São Paulo merecem por fazer de São Paulo o estado mais seguro do Brasil. Além da reposição dos salários, o secretário também falou sobre a reposição do efetivo, hoje defasado em mais de 20 mil homens entre policiais civis e militares. No caso da PM, ele prometeu formar 10 mil novos soldados até maio de 2021. Claro que temos a expectativa de que virão respostas imediatas. É o anseio dos nossos policiais, do nosso pessoal, dos nossos agentes de segurança, tanto como a Polícia Militar, a Polícia Civil e também os agentes penitenciários. Deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais aproveitaram a oportunidade de dialogar com o secretário. No caso do CONDEP, é um órgão, é um conselho de defesa dos direitos da pessoa humana, né, que cuida que visita as penitenciárias, que recebe denúncias de racismo, recebe denúncias de sexismo, recebe denúncias de discriminações das mais diferentes, de trabalho escravo, de trabalho infantil, enfim. Se a gente acabar com os organismos que estão na defesa da pessoa, então para que vale a nossa democracia? O secretário tem planos de manter a excelência da Polícia Paulista e os bons indicadores, com infraestrutura e inteligência policial. E os problemas que surgiram aqui são aqueles anseios que nós estamos trabalhando já há algum tempo. Ou seja, a recomposição de efetivos
e uma recuperação salarial. Ou seja, são temas que não estão somente em estudo, ou seja, as soluções estão em curso. Veio aqui, mostrou que os índices estão baixando, mostrou que está sendo investido na segurança pública e ele fez questão. E não abriu exceção até os últimos que chegaram aqui, sentado e respondendo. A regulamentação da profissão de psicanalista em debate. O projeto de lei em tramitação na Câmara Federal reuniu profissionais da área no encontro que teve o apoio da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. A mesa redonda foi formada no auditório Franco Montoro, na Lesp, e reuniu profissionais da área na comemoração pelo Dia do Psicanalista. Uma das convidadas foi a presidente do sindicato da categoria, no estado de São Paulo. Obviamente, o trabalho do psicanalista dentro da clínica, mas poder pensar toda a sociedade e todo o modo de operação da sociedade a partir de uma visão psicanalítica. Então, a gente pode discutir sobre a psicanálise, e a psicanálise pode ajudar outras áreas, né, como sociologia, como filosofia, até como política. Então, a gente pode perceber que a psicanálise não está somente dentro do consultório hoje em dia. O Simpesp não tem dados do número de psicanalistas no estado, mas segundo o vice-presidente do sindicato, há mais de 10 anos, o órgão tem buscado alcançar, sobretudo, a população de baixa renda da capital através de projetos sociais. Nosso papel aqui é fortalecer a psicanálise, levando ela para a população menos favorecida. Esse que é o nosso intuito maior, porque a psicanálise ela tem um quê maior de elitização, né? Então, o Simpesp, junto a outras organizações, né, que tem o mesmo padrão, que está ligado à pesquisa, ele está tentando cada vez mais, né, está fazendo esse papel de levar a psicanálise para um âmbito mais social. Araceli, uma das palestrantes da noite e com mais de 30 anos de experiência no mercado, destaca a importância da psicanálise para o autoconhecimento humano. A única finalidade da psicanálise é poder ajudar o ser humano na sua dor emocional, né? E às vezes, muitas vezes também psicossomática. Muitas das nossas doenças físicas têm um cunho emocional. A psicanálise, ela serve principalmente para isso, é exclusivamente clínica. O projeto de lei que cria o Dia do Psicanalista é da deputada Beth Saão, do PT, e foi aprovado aqui na Lesp em 2008. No debate desta segunda-feira, um outro projeto também esteve em discussão. É o projeto que tramita no Senado Federal e busca regulamentar a profissão. Não é uma lei ainda, né? É um projeto de lei e não há nenhuma razão social. A sociedade não tem um interesse nisso porque as coisas funcionam bem hoje, os psicanalistas funcionam, não há nenhuma demanda social contra a atividade do psicanalista que justificasse uma regulamentação. Além disso, essa ideia é uma regulamentação enviesada, na medida que, se ela passasse, colocaria nas mãos das instituições de ensino a formação de profissionais de um conhecimento que as instituições de ensino não detêm. Lançada aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Energia, Barragens, Saneamento Básico e Recursos Hídricos. A reportagem é de Jeremias Gomes. A vice-coordenadora da frente, deputada Márcia Lia, do PT, presidiu os trabalhos, representando o coordenador, deputado Enio Tato, do mesmo partido. E é uma frente que congrega vários setores, como, por exemplo, nós temos aqui o MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragens, nós temos o Sinergia participando ativamente dessa frente, nós temos a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, nós temos o sindicato, o Sindigazista, e temos também o Sintaema, que é o Sindicato da Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, são vários assuntos que foram condensados nessa frente para que a gente possa discutir isso com toda a interface necessária para a gente ter um resultado bastante efetivo. O estado de São Paulo tem cerca de 7.400 barragens, segundo o levantamento cadastrado na ANA, a Agência Nacional de Águas.
As que mais preocupam são as dos municípios de Pirapora e Americana. Na medida que vai se construindo essas barragens, em especial as grandes obras, e é para a produção de energia, ou abastecimento de água ou mineração, atinge uma população e mora em torno do rio onde se constrói esses projetos, né? E essa população muitas vezes não consegue o seu direito de uma nova terra, de uma nova asa para morar. E é a partir disso, então, o movimento vem se organizando e mobilizando na luta dos direitos da população atingida, no direito de ter uma casa, de ter terra, de ter trabalho e também no plano de desenvolvimento desses municípios atingidos por barragens. A tarifa esteve entre os temas tratados na área de energia elétrica. A gente entende que energia elétrica é um serviço público, portanto, essencial à sociedade e que nós temos que um papel de incluir a sociedade nos debates desse tema para que a gente possa fazer frente às nossas reivindicações junto à sociedade. Nem são lutas corporativas, são lutas frente à sociedade. O setor do petróleo foi representado pelo Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo. Nós fazemos parte nessa área da energia, nessa frente parlamentar, e nós vamos destacar a importância do segmento do petróleo, tanto o impacto que se tem no país, como a relevância para o estado de São Paulo. E os impactos da Petrobras em termos de geração de emprego e geração de riqueza para o estado de São Paulo, né? E o que isso significa, inclusive, para demais cidades que participam da arrecadação dos royalties do petróleo. A frente parlamentar deve durar toda a atual legislatura, que vai até 14 de março de 2023. Conta com 6 deputados membros e outros 20 parlamentares apoiadores. Nós temos uma CPI na casa que trata de uma barragem de Americana, mas nós temos mais de 1000 barragens do estado de São Paulo. Em que condição elas estão? Então são muitos. A energia, você não consegue produzir sem energia, né? Ao mesmo tempo, foi privatizado esse setor e as multinacionais que tomaram conta estão prestando um péssimo trabalho. Então, a frente parlamentar que a Márcia Lia hoje lança na Assembleia Legislativa vem para discutir todos esses assuntos. E eu vim aqui hoje trazer o meu apoio a ela como presidente da Comissão de Infraestrutura, né? A maioria dos temas aqui são ali tratados, alguns na área do meio ambiente, juntamente com a Márcia vamos tratar. Então sou um aliado da Márcia Lia nessa frente parlamentar e acho de extrema importância para os dias de hoje. 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. Isso e muito mais você vê no próximo bloco. Três em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. O abandono das chamadas crianças invisíveis só não é maior por exemplos de solidariedade, como o do criador de um projeto pioneiro no estado de São Paulo. A reportagem é de Maxwell Figueiredo. Sérgio tinha 9 meses quando foi adotado na década de 60. O amor que recebeu da família se transformou num projeto de vida. O engenheiro hoje tem 11 filhos, 8 são adotivos. Como filho adotivo, eu também quis reproduzir a experiência como pai adotivo. Então, minha esposa e eu inserimos a adoção como um planejamento familiar. Na década de 90, o planejamento familiar de Sérgio foi além. Ele criou o projeto Acalanto, que faz parte de uma rede de adoção no Brasil que presta auxílio aos pais que buscam adotar uma criança ou adolescente. O que Sérgio fez, sem dúvida, é importante, mas alguns setores de adoção no Brasil ainda precisam avançar. Dados do Cadastro de Adoção do Conselho Nacional de Justiça apontam que 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos de idade ainda estão numa longa fila de espera pela adoção no país. Até janeiro deste ano, eram 9.393 crianças disponíveis para a adoção. Destas, 7.212 tinham mais de 5 anos, o que representam 76% do total da fila. Na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, um projeto desenvolvido pela promotora Daniela Hashimoto busca mudar essa realidade. Começamos com esse projeto
com auxílio dos grupos de apoio à adoção nacional, até com auxílio da ANGAAD, né, e de todos os outros grupos vinculados à ANGAAD, que a gente chama de busca ativa. Né? Então, crianças e adolescentes fora desse perfil padrão, né, que estariam fadadas a ficar no serviço de acolhimento, nós colocamos nesses grupos que funcionam por meio do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, entre os grupos de apoio de adoção, e essas crianças, então, são apresentadas, as crianças reais, né, são apresentadas aos casais habilitados. Em 2 anos e meio, 40 crianças acima dos 5 anos foram adotadas através do projeto na Promotoria da Lapa. A psicóloga Tatiana Barilli, que também participou do debate na LESP, defende que essas crianças e adolescentes merecem uma atenção especial. Ela faz parte do Instituto Fazendo História, uma ONG que presta um serviço de acolhimento para quem se encontra sem um lar. Existe o apadrinhamento efetivo e o Grupo Nós, que é um projeto focado totalmente nos adolescentes que estão nos serviços, então a partir dos 15 anos e vão ter que sair pela maioridade. Então o Grupo Nós, além da questão do vínculo afetivo, ele trabalha questões como trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e apropriação da cidade para auxiliar nessa organização para a saída do serviço de acolhimento. Entre cancelamentos e novas licitações, são 4 anos de espera por 15 quilômetros de metrô. A Frente Parlamentar ouve moradores afetados pela paralisação das obras da linha laranja, projetada para ligar a Zona Norte ao centro da capital. A linha 6 laranja começou a ser construída em 2015, parou em 2016 e até hoje se encontra inacabada. A obra era tocada por meio de uma parceria público-privada com o consórcio Move São Paulo, formado pelas empreiteiras Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, com previsão de entrega até 2020. Mas o consórcio interrompeu os trabalhos e alegou dificuldades na obtenção de recursos, depois que empresas que compõem o grupo foram alvo da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Infelizmente, paralisou de novo, já vai fazer 2 anos que está paralisado. E, de repente, já foi até instituído o Move São Paulo, não existe mais. E não é querendo falar mal do governo, mas esse governo está dando prioridade a outras obras, né? Inclusive iniciando obras novas aí, precisava dar prioridade para esse nosso metrô, né? Que são, na relatoria deles, nas audiências públicas, sempre falaram que era para 600 mil passageiros, né? Mais de 300 famílias foram retiradas de suas casas, com o argumento de que o transporte público seria construído no local para o bem comum da população. Mas, até o momento, não há previsão para a retomada da construção. Além disso, as famílias desapropriadas dizem não ter recebido indenização. Eu tinha 4 casas no estado do Sabão, justamente onde foi localizado no projeto da Estação Brasilândia. Fui desapropriado, hoje eu pago aluguel, eu recebia 2 aluguel, eu tinha uma filha que morava na outra casa, eu morava na outra. Então hoje são a 4ª casa que eu já pago aluguel. Então fui desapropriado, não recebi até hoje. Já fazem 4 anos, né, que eu já saí de lá da residência. E ainda tem pessoas que já receberam, mas fica 20%. Porque se receber os 20%, fecha o processo. Ele não pode reivindicar mais nada, nem a própria empresa pode reivindicar. Então só vai receber esses 20% depois de 5 anos. Então eu não recebi nem 20%, né, nem os 80%, nem 20%, nem nada. Estou pagando aluguel sem poder pagar. Com 15 quilômetros de extensão, o eixo metroviário, quando estiver finalizado, vai ligar a região da Brasilândia até São Joaquim, da linha 1 azul, e 15 estações, passando pela Freguesia do Ó, Pompeia, Perdizes, Pacaembu, Praça 14 Bis e Bela Vista. Mas, por consequência das obras paralisadas e das desapropriações, os moradores alegam aumento da violência e o acúmulo de entulho e sujeira na região. A situação ali é bem crítica. Hoje, os poucos moradores que sobraram, eles se tornaram prisioneiros da sua própria casa. Porque depois que tiraram as casas e tiraram os moradores antigos, a criminalidade aumentou, o usuário de drogas, é uma coisa onde só tem lixo, só tem bagunça, só tem sujeira, mais nada. No encontro, outras necessidades do bairro Brasilândia foram levantadas, como, por exemplo, a situação precária da saúde, cultura e lazer, e a falta de serviços públicos disponíveis para a população na região. Você tira 1 ano para poder fazer alguns exames que você poderia fazer em pouco tempo ou então numa consulta comum.
Então, quando você leva o resultado do exame, a consulta já não vale mais. Quando você volta para a consulta, o exame já não tem mais validade. Né? Então, esse tipo de atendimento não está sendo priorizado o morador, nem mesmo a nossa saúde. O deputado delegado Bruno Lima, do PSL, falou que pretende tomar providências para ajudar os moradores da região e pressionar o governo para que as obras sejam retomadas e concluídas. A gente exige que sejam finalizadas todas as obras que estão em andamento para depois se criarem outras obras, né? Não usar as obras como marketing em si, se preocupar com a população que está sendo diretamente afetada. Paralelo a isso, a gente vai brigar para que os reflexos da obra paralisada sejam diminuídos, né? Enquanto a obra não seja retomada, a questão da segurança pública, a questão da limpeza do entorno, a gente vai brigar também por isso. Um representante do governo federal do setor de radiodifusão discutiu aqui na LESP o papel da tecnologia em tempos de internet. Rádio Comunitária é uma emissora sem fins lucrativos com potência limitada, criada para levar informação, cultura, entretenimento e lazer às pequenas comunidades. O Brasil tem hoje 4.800 rádios comunitárias, 600 no estado de São Paulo e 34 na capital paulista. No início deste ano, mais de 130 rádios comunitárias foram extintas. A maioria funcionava de maneira irregular. O diretor do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações participou do 2º Congresso das Rádios Comunitárias do Estado de São Paulo e falou do setor. A rádio comunitária tem um papel importante dentro do sistema de radiodifusão. Ela é complementar, ela é uma complementariedade do sistema, que tem a rádio comercial, tem as rádios educativas, as rádios estatais e também as rádios de comunidades. Por isso ela tem um papel importante, a gente vê isso com bons olhos, as rádios comunitárias. A gente tem participado de todos os fóruns que nós somos convidados. Abrimos um fórum nacional de radiodifusão, que a ideia do nosso secretário é fazer semestralmente. Já fizemos o primeiro, a Rádio Comunitária esteve presente, junto com a Associação Abraço, né? E a gente vê muito importante a participação da Rádio Comunitária. Foram 5 painéis, um deles com o tema Século XXI, os novos horizontes da radiodifusão comunitária, entre a norma, a burocracia e a tecnologia. O especialista em regulamentação de serviços públicos da Anatel São Paulo, Agência Nacional de Telecomunicações, trouxe novidades para o setor. A faixa de FM, ela está no limite, né? Então a Anatel está trabalhando em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicações para aumentar essa faixa e com isso acomodar um número maior de estações de FM, onde vai provavelmente, né, você ter um pouco mais de espaço para as comunitárias também. Além de representantes de rádios comunitárias de todo o estado paulista, também vieram alunos de comunicação da Faculdade Rio Branco. A instituição oferece cursos de capacitação para rádios comunitárias presenciais e à distância e também a criação deste meio de comunicação nos bairros. Pouco a academia hoje tem falado da radiodifusão comunitária, então que é uma realidade bastante próxima, aliás, bem mais próxima da realidade dos nossos alunos do que as rádios, né, maiores, as redes de rádio, enfim. Então eu achei bastante interessante de que eles participassem, né, observassem essa questão do Congresso e todas essas questões tão importantes que estão sendo debatidas. O evento é uma promoção do Fórum Democracia na Comunicação. A ideia do Congresso, todos os nossos congressos, nossos encontros, é fazer um balanço anual de tudo o que está acontecendo, os problemas, e buscar soluções para a sobrevivência dessas emissoras, que são um canal de comunicação direta com as comunidades locais. O evento tem apoio do deputado José Américo, do PT, que é autor do projeto de lei 230 de 2018, que institui o programa de fomento ao serviço de radiodifusão comunitária no estado de São Paulo. Nós temos aí 300 a 400 rádios legalizadas no estado de São Paulo. Isso democratizou a comunicação de uma maneira inaudita, de uma maneira surpreendente. Então, hoje em São Paulo, você tem nos bairros de São Paulo as rádios comunitárias divulgando aquela informação mais chã, mais próxima das pessoas, e no estado também, né? Muitas cidades pequenas e médias que não tinham rádios comerciais passaram a ter uma rádio comunitária. Essa rádio comunitária galvaniza a cidade. O nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais TV em Revista. Até lá!